Olá, nós estamos no módulo de disciplinas espirituais da Escola do Reino. Estamos na segunda semana falando das disciplinas interiores e nesse vídeo nós vamos falar sobre a disciplina da oração. Falamos sobre a meditação e vamos falar agora sobre a oração. E parece estranho falar de oração, né? Porque todo mundo parece que já sabe orar, né? Todo mundo ora, todo mundo desde que conheceu a Cristo, uma das primeiras coisas que aprende a fazer é orar. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre que tipo de oração a gente está falando aqui e como fazer a oração ser mais focada naquilo que a gente está buscando em termos de transformação. A oração é a principal disciplina espiritual, pois ela que nos conduz a uma comunhão com o Pai. Jesus tinha comunhão com Deus porque orava. Né? E os grandes homens de Deus, tanto na Bíblia quanto ao longo da história, tinham comunhão com Deus porque gastavam tempo em oração. Mais do que isso, eu diria, se tornaram parceiros de Deus, colaboradores de Deus. A oração que a gente vai falar tem muito a ver com a intercessão. Né? A intercessão é um tipo de oração. Alguns livros acabam trazendo, tem aqui o livro do Bill Hybels, Para Demais para Deixar de Orar, eu vou falar depois dele. E aqui ele fala sobre alguns tipos de oração, a adoração, a confissão, a intercessão, a súplica, e a gente vai acabar falando muito sobre isso nessa disciplina, que é a intercessão, onde a gente se coloca diante de Deus para interceder por alguma coisa, para que a vontade dele seja feita. A oração nos muda, orar é mudar. Né? Ela muda a nossa vontade, nossos desejos, nosso ponto de vista muitas vezes. E ela é a principal ferramenta de Deus para nos transformar. Na medida que a gente vai orando, nossos pensamentos são transformados e vão sendo colocados, vão sendo criados pensamentos semelhantes, segundo os pensamentos de Deus. Então a gente aprende progressivamente a enxergar as coisas pelo ponto de vista de Deus. Os homens de Deus, eles ao longo da história levavam muito a sério a oração. Né? Veja uma frase de Martinho Lutero: tenho tanto para fazer que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração. Ou John Wesley: Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. É interessante essa frase, né? Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Isso me faz lembrar um outro livro, o livro que eu não sei se eu vou achar ele aqui agora, depois eu pego para falar. Este Mundo Tenebroso, ele é uma ficção, e nesse livro ele mostra o mundo espiritual. E nesse livro ele fala sobre isso, sobre o poder da intercessão. E na medida em que um grupo de crentes, um grupo de cristãos começam a se reunir e a orar, como as batalhas espirituais, as guerras entre os anjos e os demônios, elas vão sendo definidas. Como eu falei, é uma ficção, mas tem muito de realidade nesse livro. Se você gosta de uma boa ficção, eu recomendo. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele. Ok? Para os grandes homens de Deus, orar era respirar. Né? A gente vê, por exemplo, George Miller, que tinha um diário com mais de 5.000 orações respondidas por Deus. Então, e nós, né, simples mortais, em que lugar a gente quer se colocar? Como nós queremos ser vistos por Deus? Em que lugar nós estamos hoje? O importante é observar que, como a gente já falou nas outras disciplinas espirituais, a gente vai orar não porque a gente quer agradar a Deus, a gente vai orar não porque a gente quer o favor de Deus, nós vamos orar porque isso vai nos transformar e vai nos aproximar mais dele. Nós vamos ter mais comunhão com ele, e isso vai nos transformar. E esse deve ser o objetivo, esse deve ser o foco ao orarmos. E o que a gente tem que fazer é verificar onde nós estamos hoje e prosseguir. Deus, ele tem essa habilidade e ele sabe fazer muito bem isso. Nos pegar onde nós estamos e nos levar a níveis mais profundos. Então não se importe em como você está hoje, se importe em começar hoje. E Deus vai te pegar onde você está e vai te levar até o ponto em que Ele deseja. Claro que que envolve um passo nosso. Né? Como o rio lá da visão de Ezequiel, se eu não me engano, em que você vai sendo levado cada vez mais para dentro do rio, você que vai andando.
E então você vai sendo submergido, né? Vai sendo coberto pelo Espírito. Mas ele não te lança direto no meio do rio. Você vai caminhando do ponto onde você está a um nível cada vez maior de profundidade. Na oração é a mesma coisa. Se você quiser orar, começar orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, você não vai dar conta. Mas comece devagar e vá consistentemente se entregando a Deus para que Ele possa te levar a níveis mais profundos de oração. E quando a gente fala em intercessão, nós estamos falando em sermos parceiros de Deus, intercedendo pela vida de outras pessoas. É claro que muitas vezes nós vamos ter necessidades de oração, mas é impressionante como é motivador orar quando você se coloca diante de Deus orando por outras pessoas e você começa a sentir a carga, a compaixão, a necessidade das pessoas e você sente de Deus um sinal verde para orar para que mudanças aconteçam na vida das pessoas. É como se Deus dissesse: eu estou pronto para fazer, eu só preciso que alguém ore para que isso seja ligado na terra e então isso aconteça. Então você liga o cabo, né? Você conecta a mangueira e desce a resposta de Deus. E depois que você experimenta isso, de interceder pela vida de alguém, de interceder por uma situação que parecia impossível, e as mudanças começam a acontecer, eu vou dizer para você, você fica empolgado, você fica disposto a cada vez mais querer orar para que isso aconteça na vida das pessoas. Você se torna um colaborador de Deus. Você para de ser um pedichão e passa a ser um fornecedor das bênçãos de Deus na vida das pessoas. De forma que a oração, como eu falei, você pode começar hoje e daqui a um ano ver os resultados. Comece devagar, comece pouco, peça para Deus trazer ao seu coração, comece a perguntar para as pessoas aquilo que elas precisam, as necessidades delas, e comece a colocar diante de Deus. Sejam parentes, sejam pessoas do seu GP, seus discípulos, crie o hábito de interceder pelas pessoas ao seu redor, de se importar com elas. E peça só o seguinte, quando Deus responder, me fale. Comece a criar um caderno de oração, quem sabe, e você vai ver Deus fazendo. Então, nós sabemos que a oração ela muda as coisas, ela muda as situações de forma objetiva. Sabe? Não é algo que você faz sem fé, mas é algo que você faz confiando que Deus está pronto para fazer. 1 Coríntios 3:9 fala que nós somos cooperadores de Deus. E orar, interceder, é uma forma, talvez das mais importantes e significativas de cooperar com Deus. Nós vemos ao longo da palavra Moisés, Abraão, Davi, Daniel, Elias, tantos homens que sabiam que a oração deles poderia mudar a própria vontade de Deus. Quanta coisa foi mudada ao longo da história bíblica e ao longo da história da igreja pela oração. Nós temos milhares de testemunhos, né, de pessoas mesmo ao nosso redor, que a oração transformou uma situação, mudou, converteu pessoas, trouxe para de volta, livrou da morte, né, rompeu barreiras, enfim. Deus está disposto a fazer na medida em que a gente se coloca diante dele em oração. Quando a gente ora, a gente está trabalhando com Deus para determinar o futuro. Né? Deus muda o mundo por meio da oração. Ok? Então, a verdadeira oração é algo que a gente aprende. Né? E isso é libertador, quer dizer, você pode errar no meio do processo. Comece pequeno, comece orando por uma dor de cabeça, comece orando por alguém que precisa de um emprego, comece orando por alguém que precisa se acertar com alguém, pedir perdão para alguém, comece orando por coisas simples e vá crescendo em fé à medida que Deus vai respondendo. Eu tenho certeza, Deus é o maior interessado e quando Ele coloca no teu coração uma pessoa, uma situação, é porque Ele quer responder. Então, se Deus colocou ou trouxe alguém diante de você para falar de uma necessidade, é porque Ele quer responder. Mas se por algum acaso você orar por alguém, ou orar por uma situação, e isso não acontecer, o que você vai fazer? Continua orando, busca outras coisas, afina o teu ouvido em relação a Deus, e vá buscando mais e mais. Não use um erro, não use um fracasso, não use uma decepção, algo que Deus não respondeu do jeito que você esperava, como uma desculpa para parar. Pelo contrário, vá ajustando, vá sendo cada vez mais enfático e saiba que Deus, no tempo certo, do jeito dele, vai responder. Tá? Então, é importante a gente compreender essas coisas.
Mesmo quando Deus não responde, ou aparentemente não responde, nós devemos continuar, permanecer orando. E na medida que a gente vai aprendendo a ouvir a voz de Deus, nós vamos então aprendendo também a perceber no nosso coração quando Deus quer dar uma resposta. Nós vamos percebendo quando Deus nos inflama o coração para orar por uma situação. Então a gente vai orar com fé. Né? Além da fé que nos leva a orar confiando que Deus vai responder, nós precisamos ter compaixão. Compaixão pelas pessoas. Jesus tinha profunda compaixão. Jesus se movia em compaixão. E isso fazia com que a oração dele fosse efetiva. Quando nós temos fé e compaixão, então nós estamos no caminho correto. A gente vai ouvir no nosso coração o sim de Deus e nós vamos interceder então. Ok? Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Jamais complique a oração. A oração não é algo para ser complicado. Não há fórmulas. Tem que ser de joelho, tem que ser em pé, tem que ser num lugar. Eu tenho o meu quarto de oração, a minha mesa de oração, a sala de oração. São ferramentas que Deus nos dá. Mas o que é mais importante? O mais importante é um coração, um ouvido, né, que ouve a voz de Deus, um coração quebrantado diante de Deus. O mais importante é orar. Tá? Nós nunca devemos deixar as pessoas ou tornar as pessoas dependentes da nossa oração. Nós devemos ensinar as pessoas a orar. É claro que há situações em que elas vão estar fracas, vão estar dependentes, vão estar precisando da nossa ajuda. Nós vamos estar juntos. Mas sempre considere a possibilidade de ensinar a pessoa a orar. Nunca torne a pessoa dependente da sua oração. Nunca faça a pessoa pensar que a oração dela é mais fraca, que a tua oração é mais importante, que Deus te ouve de uma forma diferente. Não. Ensine as pessoas a orar. Isso é muito importante. Tá? Outra coisa importante, nós devemos chegar diante de Deus como uma criança. A criança está com fome, ela pede comida. Ela não argumenta, ela não enrola, ela não diz, eu mereço. Ela simplesmente diz, pai, eu estou com fome. E eu estou com fome agora. Então, muitas vezes, falta-nos essa simplicidade da criança, de pedir algo que está no seu coração. Por que Deus responde uma oração? Ele responde porque a gente pede. E às vezes ele vai dizer, não é a hora, não vou dar. Né? Você vai se machucar se eu der isso para você agora. Mas ele não nos pune por pedir. Ele não nos castiga. Ele não nos repreende porque a gente pede algo. Então é nesse coração que a gente tem que ir. Nós devemos pedir a Deus desde as coisas mais simples. Eu tinha uma dificuldade grande de orar pedindo por cura de coisas simples. Porque tem um remédio na mão, tem um plano de saúde, você consegue ir lá e resolver. Eu quantas vezes esqueci de orar. Eu deixei para orar só depois que todas as minhas ferramentas se passaram. E durante muito tempo eu confessei isso diante de Deus e diante dos irmãos. E hoje eu tenho aprendido a colocar a oração em primeiro lugar. Às vezes eu ainda falho, mas de forma geral eu tenho aprendido a colocar a oração em primeiro lugar. Esses dias eu vi um post do Chris Walton falando sobre isso. Quando tudo falhar, ore. É a frase que todo mundo fala. Mas ele fala assim, isso não é uma ideia muito boa. Ele fala, isso é uma ideia idiota. Quando tudo falhar, ore. Será que não falhou tudo porque eu não orei em primeiro lugar? Se eu tivesse orado em primeiro lugar, eu não precisaria ter tentado tantas coisas? Então, ore primeiro e depois faça o que tem que ser feito. Faça exames, vá no médico, mas em primeiro lugar, ore. Você vai procurar um emprego? Faça um currículo, se arrume, se capacite, mas antes de tudo, ore. Você precisa de uma resposta de Deus, vá na palavra, pesquise, busque conselho, mas antes de tudo, ore. Coloque a oração em primeiro lugar. É essa a mensagem que Deus quer nos dar. De novo, Deus quer ter contato e relacionamento direto. O nosso mal, o mal de hoje é a religião do mediador. Colocar alguém no meio do caminho. Deus não quer isso. Deus quer filhos que cheguem diretamente a Ele. É isso que Deus quer. E é interessante uma frase do William Temple, já estamos acabando aqui, mas essa frase me faz pensar um pouco, né? Ele fala assim, as coincidências são bem mais frequentes quando oramos. Ele está brincando com isso, mas é verdade. Como parece que as coisas começam a acontecer na medida que a gente vai orando? Coincidência ou a mão de Deus?
que eu orei e Deus respondeu. Quantas vezes a gente até esquece que orou, que pediu algo. E quando a gente vê, Deus fez, Deus transformou, Deus mudou. E lá na frente a gente vai olhar, olha, aconteceu. E aí você lembra de que foi mediante a oração que aconteceu. A gente nunca sabe se foi a primeira, a terceira ou a última oração que tocou Deus. No caso de Daniel, ele orou e continuou orando por 21 dias. E o anjo falou, no primeiro dia que você orou, Deus já respondeu, mas eu estava guerreando no meio do caminho. Né? Eu gosto muito do título do livro e da frase do R.A. Torrey, que é, continue orando até que Deus responda. E ele fala assim, uma parte que me marca muito nesse livro. Ele diz, pense muito antes de começar a orar, veja se é a vontade de Deus. Busque em Deus para começar a orar por algo, mas uma vez que Deus falou ao teu coração, que esse é o desejo dele, uma vez que você entende que isso é algo bíblico, que é algo lícito, uma vez que você entende que Deus quer responder essa oração, continue orando até que Deus responda. E continue orando na mesma intensidade, com o mesmo calor, com o mesmo fogo que você orou no primeiro dia. E isso vai criando em nós maturidade, disciplina. É muito legal quando a gente ora e na hora a dor de cabeça vai embora, na hora Deus responde, na hora a gente acha algo que a gente perdeu. Eu já tenho algumas experiências, nós já temos algumas experiências em igreja de orar e Deus encontrar um documento que estava perdido, de Deus nos fazer lembrar de um lugar, de alguma coisa que a gente deixou, de Deus trazer de volta algo que foi roubado. Mas há situações em que não é na hora que acontece, não é em poucos dias, que leva semanas, meses, talvez anos. Mas nesse tempo Deus vai nos forjando. Nesse tempo Deus vai nos amadurecendo. Tem um livro do Bob Sword, O Fogo das Respostas Tardias, onde ele fala o que Deus... Deixa eu pegar aqui. O Fogo das Respostas Tardias, que ele fala quando Deus não responde o que ele quer dizer, né? Há situações em que Deus não responde na hora. E quando ele não responde na hora, ele quer fazer alguma coisa em nós. Ele quer nos preparar, ele quer nos moldar, ele quer nos fazer amadurecer e crescer mais em Deus. Há muitos livros sobre oração. Eu poderia citar, eu vou fazer alguma resenha de alguns, não de todos os que eu tenho, e eu tenho poucos até. Tem uma meia dúzia aí de livros sobre oração, mas vou falar sobre alguns, tem mais alguns aqui. Vou falar sobre alguns, não vou falar sobre todos. Tem livros excelentes sobre oração. E é bom ler livros sobre oração. Eu já li alguns livros sobre oração que me inflamaram a orar. Mas o que mais me motiva hoje a orar não é nem os livros que eu li sobre oração, mas foram respostas de Deus sobre oração. À medida que Deus vai respondendo e você vai tendo comunhão com Deus, vai conhecendo Ele, tua vida vai sendo transformada e você vai vendo a operação de Deus na vida das pessoas mediante a sua oração, você se empolga a orar cada vez mais. Então, eu queria recomendar isso, que você pratique a oração, a intercessão, certo? Orando principalmente por outras pessoas. Troque de orações, talvez. Fale as suas necessidades para as pessoas que estão perto de você, para que elas orem pelas suas necessidades, mas busque as necessidades das pessoas e ore pelas necessidades delas. Quando todos os membros da igreja oram fervorosamente em unidade, milagres acontecem. O poder da oração corporativa, da igreja como um corpo orando em unidade, isso é algo que a gente ainda está aprendendo. O jejum e a oração corporativos, o jejum e a oração, o clamor de uma igreja que pede a mesma coisa. Isso é algo que a gente ainda vai experimentar, está começando a experimentar, eu diria. Mas é algo fantástico que Deus tem reservado para nós. Tá? A gente não deve esperar também ter vontade para orar por alguém. A gente deve buscar em Deus, né, a inspiração e o fogo. Mas às vezes a gente não tem vontade. Eu tenho aprendido que quando Deus coloca alguém no meu coração, quando Deus me traz à memória alguém, normalmente eu tenho entendido é porque eu devo orar por essa pessoa. Então quando me vem alguém à mente, eu oro por essa pessoa aonde eu estiver. Uma oração curta, uma oração objetiva, procuro discernir no Espírito qual seria o assunto, qual seria o motivo, eu oro em línguas durante algum tempo e eu oro por aquela pessoa.
E Deus tem respondido, tem livrado pessoas, tem feito coisas tremendas. Eu já tive experiências de estar orando, pedindo para Deus, Deus, eu preciso de socorro, eu preciso de alívio, eu preciso de ajuda, eu estou ansioso, eu estou aqui, Deus. E eu receber na hora uma oração de alguém. Alguém me liga, me manda um áudio no WhatsApp dizendo, cara, eu estava aqui agora indo trabalhar e eu lembrei de você, Deus colocou você no meu coração, deixa eu orar por você. E ele me manda uma oração. E algumas vezes eu já fiz isso também. Olha, eu estava aqui orando, meditando, lendo a palavra, Deus me fez lembrar de você e eu quero orar por você por isso, isso e isso, ou Deus me trouxe essa palavra assim, assim, assado. Sabe, isso transforma a vida das pessoas, isso transforma a vida da igreja. Como maratonista, né, que começa correndo pouco e chega lá no seu tempo, chega no final, nós precisamos alongar os músculos da oração. Então comece pequeno, comece devagar e vá consistentemente crescendo. O maior interessado é Deus. E Ele vai responder às suas orações para mostrar o quanto isso é verdade e quanto isso é importante na sua vida. Então, pela prática e pela disciplina, a vontade acaba vindo e a gente vai se disciplinando. Vai vindo uma maturidade onde a gente não faz mais só aquilo que a gente tem vontade. É muito comum hoje no nosso meio alguém mandar um WhatsApp lá no grupo do GP, no grupo da coordenação, dizendo, tal pessoa está doente, tal pessoa, né, orem. E durante muito tempo eu dizia, vou orar, eu nem dizia nada. O que eu tenho feito agora? Eu paro na hora e oro. Se eu estiver no carro, se eu estiver no trabalho, eu abaixo a cabeça, eu oro. Às vezes eu oro de olho aberto mesmo. Eu saio da sala, vou dar uma caminhada. Todo mundo consegue dar uma caminhada, até no corredor, ir num arquivo, né, fazer alguma coisa. E nesse tempo eu oro. Nesse tempo eu oro por aquela pessoa. Eu nunca deixo para depois. Sempre que eu posso, eu oro naquele mesmo instante. Se você tiver com algum irmão, tiver com algum familiar e recebeu, para na hora, vamos orar por tal pessoa e ore na hora. É a melhor coisa que tem. E Deus vai responder e você vai compreender que você faz parte, né? Você é parceiro de Deus para trazer a vontade do céu à terra. Tem um livro do, para encerrar, tem um livro do Ashmani, que é um livro sensacional, né? Oração a oração, quando a terra governa o céu. E ele fala sobre isso. Quando a terra governa o céu, quando a nossa oração traz a vontade do céu à terra, quando a gente ora, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu, nós começamos a interceder, nós trazemos a vontade de Deus à terra. E nós fazemos com que a nossa oração governe o céu e traga a resposta. Então, como eu falei, de livros nós temos muitos, de base bíblica nós temos muito, mas nada substitui a sua experiência de orar e ver o resultado na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Então, ore e continue orando até que Deus responda. Até a próxima.